Fala galerinha do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje o nosso tema principal são as ideias iluministas. Vocês podem acompanhar aí na página 285, certo? E a gente vai tentar entender um pouco que movimento foi esse tão importante nas nossas vidas hoje, né? Muitos conceitos que nós utilizamos hoje, ele vem aqui desse momento, certo? Então, a gente vai dar uma lida no que de conceito no que traz aqui o livro para a gente, e depois eu vou pontuar os principais conceitos para a gente entender o iluminismo e os seus principais pensadores, certo? Então vamos lá. Entendendo o surgimento do iluminismo. O movimento iluminista, também conhecido como ilustração ou esclarecimento, ou seja, traz essa alusão às luzes, a esse período de conhecimento pleno, né? Foi responsável pela construção de um período conhecido como o século das luzes, o século XVIII, certo? Onde ocorreu um desenvolvimento cultural, científico e intelectual das ideias, tradições e valores. Lembrando que aqui a gente está no momento de quebra, né? A gente está no momento de transição da idade moderna para a idade contemporânea. Então, esses movimentos já começam a acontecer, essas quebras de tradições, essas quebras da cultura do jeito que era, elas vão começar a ser modificadas. Através da busca da renovação das estruturas que estavam por muito tempo estáticas dentro do espaço político, religioso, mental, social e econômico europeu. Lembrando que aqui a gente estava num período na qual existiam os reis absolutistas, né? E a principal ideia econômica do período era o mercantilismo. Ainda não era o capitalismo na qual a gente conhece bem como hoje. Definir o período iluminista é desafiador, visto que é mais prudente afirmar que existiu um processo de renovação das mentalidades que começou no fim da Idade Média, transitou pelo início da Idade Moderna e consolidou-se no século XVIII. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que isso foi um processo, ela não foi de um dia para o outro. Nada na história ela acontece como um simples passe de mágica. Hoje está aqui e amanhã não está. Então ele é um processo que leva um determinado tempo. E o iluminismo ele vem consolidar essa mudança, né, de mentalidade desses indivíduos. Então, nesse primeiro momento, para a gente entender o iluminismo, a gente retoma alguns conceitos lá do renascimento cultural, né? Vocês lembram que a gente viu, né, o renascimento do período da transição da Idade Média para a Idade Moderna, na qual agora o homem, o antropocentrismo é o homem no centro de tudo. Aqui a gente também vai ter uma evolução muito, lembra do lance do classicismo, do grego, das ideias filosóficas, do empirismo, de provar as coisas, né? A perca do poder da igreja. Aqui, cada vez mais, essas ideias elas vão ser afloradas. Então, como principais conceitos, eu elenquei alguns para vocês. O primeiro é que os iluministas acreditavam na democracia. Lembrando que aqui é uma evolução da democracia. Não é aquela democracia grega. Aquela democracia grega ela era muito restrita. Aqui não. Aqui para os iluministas a democracia ela vai estar atrelada ao conceito de cidadão, certo? A partir do momento que você nasce na cidade, você já é um cidadão. Você já é apto a ter direitos democráticos, que está ligado também a um outro conceito muito importante, que é o chamado a vontade geral, né? A gente vai ver um cara chamado Rousseau, que ele defende muito isso. A voz do povo é a voz de Deus. Ou seja, a democracia, ela emana, ela depende da participação ampla da população. Um aspecto muito importante que vocês têm que perceber, o iluminismo, ele é um movimento elitista. Ele não está totalmente atrelado às massas, aos pobres. É tanto que aqui são pensadores intelectuais elitistas pensando para elitistas. Isso vai se modificar um pouco posteriormente na Revolução Francesa, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, a priori, esse aqui é um movimento elitista.
né? Então nós temos aqui o primeiro ponto, que é a democracia, que está também atrelado a um outro ponto chamado liberdade de expressão. A liberdade de expressão aqui para os iluministas, ela é muito importante, o direito de ir e vir, o direito de ser tratado judicialmente igualmente. Lembrando que tudo isso é um movimento para quê? Para derrubar, né, o chamado antigo regime, esse regime que estava em vigor aí na Europa nesse período, principalmente na França, Inglaterra. Então, essas atitudes, elas vão de contra tudo que a gente viu que é as monarquias absolutistas. Então, o absolutismo aqui vai ser o principal alvo dos iluministas. Então, primeiro a democracia, depois a liberdade de expressão, ou seja, o direito de eu falar, o direito de eu me expressar, o direito de eu ser tratado igualmente, né, minhas ideias. Propriedade privada é um outro conceito muito importante, ou seja, aquela ideia da meritocracia. Eu posso conseguir alcançar bens, ter sucesso a partir do meu esforço. Isso acontecia nas monarquias absolutistas? Não, né? Era uma sociedade de castas. Você nascia nessa sociedade e permanecia nessa sociedade como nasceu. Então, por exemplo, todos os bens adquiridos por esses nobres eram de heranças. Eles vinham sendo passados de geração em geração sem o menor esforço. Então aqui também o iluminismo a gente pode atrelar eles a quem? A burguesia. Burguesia vai ser muito importante. Lembra quando houve, né, a ascensão dos estados modernos? Essa ascensão dos estados modernos só foi possível por conta do apoio da burguesia. Nesse momento, só que a burguesia ela ficou para trás nesse movimento por conta que assumiu por direito, né, os reis absolutistas. Outro ponto muito importante vai ser o Estado laico. O que é o laico? A laicidade. Não haverá interferência religiosa no Estado. A laicidade quer dizer que Estado e religião elas são coisas distintas e separadas. O homem cuida do que é do homem e a igreja cuida do que é de Deus. Então aqui, por que eles querem isso? Porque a intervenção da igreja dentro da economia e o próprio ato do rei, né, do rei absolutista, era muito forte nesse sentido. Então o Estado laico deixava a religião no lugar da religião. A racionalidade, né, que é que é o objetivo de buscar cada vez mais e mais questão do conhecimento através das ciências, né, que era até então algo barrado principalmente pelas ideias teológicas, né, da igreja, e nesse momento a racionalidade do ser humano ela vai ser exaltada ao máximo. E, por fim, voltando, como eu falei no começo, a vontade geral, ou seja, um chamado que a gente vai ver contrato social, ok? Então aqui vocês podem acompanhar na página 288, 289, alguns dos principais pensadores. O primeiro que a gente vai ver é o John Locke. O que esse John Locke fazia, dizia? Ele falava sobre o liberalismo principalmente econômico, ele é o pai do liberalismo econômico, né? Essa palavra está muito em voga hoje, mas pouca gente conhece. O liberalismo ele vem justamente combater a questão do mercantilismo fechado e dessa questão do autoritarismo, né, desses estados absolutistas, ou seja, a liberdade para poder comercializar, liberdade de expressão, a própria democracia tá incutida no liberalismo, porém eles querem a presença mínima do Estado. Nesse contexto aqui fazia muito sentido, porque o Estado ele era simplesmente um Estado opressor, ele não era um Estado participativo, não havia participação popular. Hoje a coisa é mais complicada, porque o Estado somos nós construímos o Estado. Naquele momento não era bem assim. Mas o John Locke ele é o pai do liberalismo, ok? Voltaire, né? O Voltaire ele defendia um negócio chamado de despotismo esclarecido. O que é um déspota? O déspota era o próprio rei, é um carrasco, né? O que manda. Mas ele seria esclarecido.
ele defendia a união entre a esse novo momento, essas ideias revolucionárias iluministas e a própria manutenção das monarquias. Mas para isso os monarcas tinham que se esclarecer para não incorrer no fim dos seus tronos, né? No fim dos seus reinados, ok? Tinha um outro grande, Montesquieu, que até hoje nós utilizamos as ideias muito fortes do Montesquieu, que ele defende a tripartição do poder. Lembrando que durante esse período das monarquias absolutistas, o poder era concentrado somente na mão de um indivíduo, que era o próprio rei absolutista. Para tanto agora, Montesquieu defendia a tripartição dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Legislativo é aquele que legisla, aquele que cria as leis. Executivo é aquele responsável pela administração, né, pela execução das leis. E o judiciário é responsável pela justiça. Então, por que ele defendia isso? Porque ele diz que o poder unitário na mão de um ele é facilmente corrompido. Então, se você consegue dividir esses três poderes e os três serem equilibrados, você consegue ter um pleno poder. Por fim, nós temos também o Rousseau, que ele fala desse contrato social. Ele diz que o povo, nós temos que ter um líder, nós temos que ter alguém que nos conduz. Porém, essa pessoa que nos conduz, ela deve ser eleita por nós, escolhida por nós, e caso esse indivíduo não esteja de acordo com aquilo que a gente pensa, ele pode ser deposto e substituído. Alguém lembra de alguma coisa aí? Né? Enfim. Então, basicamente é isso. E um outro ponto muito importante, que eu quero que vocês leiam um pouco mais, é o Diderot sobre a chamada enciclopédia. Né? Nesse período é feita a primeira enciclopédia do mundo. Vocês talvez não saibam o que é, mas vocês vão pesquisar aí o que é enciclopédia. Mas basicamente é a união, é o nosso Google, era o Google deles, né? Aqui a enciclopédia é a união de todos os verbetes, de tudo aquilo que se conhecia, sintetizado numa única obra gigantesca e grandiosa. Então, pimpolhos, nossa aula vai ficando hoje por aqui. Eu quero que vocês façam como atividade página 192 até a página 194. Grande abraço.